Vamos lá, devagarzinho, para eu tentar nesse segundo áudio facilitar a vida para todos. É necessário, antes de descrever o que está acontecendo lá, que vocês entendam cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Prestem atenção que, embora a Cabala seja apresentada como um método judeu, ela está baseada em letras do alfabeto hebraico. E todo esse alfabeto hebraico possui um valor numérico que varia de 1 a 400. O cálculo da equivalência numérica das letras, palavras e frases propicia a descoberta das inter-relações de diferentes conceitos e a exploração dos interrelacionamentos entre palavras e ideias. Só essa parte que eu disse aqui agora vai transmitir para vocês uma coisa. Entre o 1 e o 2, existe uma coisa importante, que o 1 se fez nele mesmo. 1 com 1 é que foi 2. Entenderam? É como uma matemática que Pitágoras tenta mostrar a vocês o valor desse elemento equivalente. Quando você bota o A, depois do A vem o B. Mas o B nada mais é do que uma nova forma de você pronunciar o A. Então, o A, nosso alfabeto, por exemplo, o A significa o início. O A significa o início. E se vocês olharem o A com certo cuidado, vão ver uma pirâmide cujo a linha de baixo subiu até o centro, separando de cima ao de baixo. Os hebreus tinham muita facilidade em geometria sagrada. E eles interpretavam letras como a gente interpreta números. E para eles a matemática era fundamental, porque é física. Eles estão trabalhando a filosofia, a ciência religiosa de tempos muito antigos, de uma civilização que via tudo através dessa expressão de conceitos matemáticos, física. É como se eu fosse procurar a soma do π ou coisa assim parecida. É fascinante. Então, se você perceber, quando Hermes vai trabalhar a hermética, ele percebe esse detalhe. Aí ele diz que tudo no universo tem um mentalismo. Mentalismo para ele é que tudo tem uma espécie de forma mental. Tudo exerce uma palavra mental e tudo projeta uma energia mental. Então a voz do universo transmite o universo. A voz fala do universo. E para que a voz fale do universo, é necessário que o tom dessa voz, que a forma como essa voz fale, ela irradie para o espaço um tipo de energia que possa criar uma forma que dê para interpretar o que ela tenta dizer. É como um mudo falando com você. Ele vai falar e ele vai fazer sinais com as mãos. Então você entenderia que o grunhido dele está dizendo uma coisa, que a forma como as mãos se movem são as letras, são os números que vai poder revelar a você o que essa voz diz, tá? O mecanismo para essa voz é uma energia, e essa energia ela se move, porque como um eco, ela cria um campo de energia e de vibração. Então, desculpem o que eu vou dizer agora, se alguém se ofender, mas eu posso chamar a palavra porrinha. Você é uma porrinha. E interpretem que, se eu falar isso em Pernambuco, a palavra porrinha significaria um sujeito ou uma degradação de um termo para alguém. Mas se eu falar na Bahia porrinha, eu vou falar de um cara legal, cara muito gente boa. Entendendo? Aí, o que vai fazer a mudança do porrinha legal para o porrinha maligno é a voz. A maneira como eu vou falar
essa expressão. Eu posso dizer, você é um porrinha. E posso dizer, você é um porrinha. Entendeu? A voz, o eco, vai transmitir uma energia que vai se fazer presente em nossos termos. E é por isso que quando você lê Krishna, ou quando você vê Jesus, ou quando você vai ler a Bíblia, você entende teologia, você vai ser obrigado a entender que a voz, o verbo, se fez vivo na carne. Aí você começará a entender que o verbo se fez anunciar na matéria. Né? E o verbo é o Criador e a matéria é exatamente a matéria criada. Agora, veja como é interessante. O que levou a voz à matéria foi uma forma de energia que você pode chamar de, por falta de termos antigos, você pode chamar de dragão ou você pode chamar de serpente. Tá bem? E a árvore significa apenas o conhecimento de um ponto onde você vai receber, vai cair um fruto, e esse fruto ele é bom, você vai comer o fruto, e as sementes do fruto devem ser plantadas no chão da terra para que novas árvores possam produzir. Seria mais ou menos a ideia inicial de tudo que vocês acabaram de ver tão complicado e tão cheio de filosofia. Então, o que eu preciso dizer a vocês é que para a Cabala, as equivalências numéricas não são coincidência. Desde que o mundo foi criado através da palavra divina, cada letra representa uma diferente forma criativa. Portanto, a equivalência numérica de duas palavras revelará apenas uma conexão interna entre o potencial criativo de cada uma. Bom, com essa aula de hoje, vamos ficar preocupados com a forma como falamos e como somos ouvidos. Isso é muito importante para a gente. Por exemplo, há coisas que você pode dizer e coisas que você não precisa ser ditas. E há coisas que, ao você dizer, demonstram o que você sente e não o que você diz. Isso é uma coisa importante, tá? Isso é extremamente importante nesse segundo áudio. Tá? Você vai dizer a alguém oi e pode dizer oi. Essas palavras estendidas representam alguma coisa. Quando o homem sente pavor, grita ai. E quando ele está com prazer, ele grita ai. Cada um deles tem uma forma de dizer algo. Se você está percebendo o que eu estou falando, a maneira com que a voz vai se expressando, vai lhe dando um sentido, uma ideia, uma ciência de alguma coisa que vai despertando em você de acordo com o que você sabe, o que eu estou a dizer. Então tem que haver uma certa afinidade, uma sintonia, um alinhamento de energia entre o eu que falo e o eu que escuta, para que entre os dois haja uma ação. É mais ou menos tudo isso aí que vocês viram complicado, está sendo dito nesse momento por vocês. E eu espero que a maneira com que o áudio saia possa fazer vocês compreenderem algumas coisas que estavam diante de vocês nesse profundo emaranhado de palavras. A gematria, não geometria, viu? Eu falei a gematria ou numerologia cabalística consiste basicamente em tomar uma palavra hebreia, letra por letra, e transformá-la em número. Soma-se esses números e depois encontra-se outra palavra hebreia, cujas letras têm uma soma igual. Essa técnica ainda é utilizada para interpretar os textos sagrados e também para propor mudanças de nome. Né? Quem tem o quadro atual de numerologia, que eu posso até mandar para vocês, se vocês assim o pedirem, vão notar que em cima se coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
E embaixo, num quadro que vamos fazer horizontal e vertical, começamos a botar embaixo do 1, A, embaixo do 2, B, embaixo do 3, C, embaixo do 4, D, embaixo do 5, E, e assim por diante. Entenderam? É dessa forma que a coisa se faz. E na primeira escala que você vai ver, você vai notar que A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aí quando chega no I, você vai notar que o I está no número 9. Não é 9. Então uma pessoa que se chama Irã, ele tem o I como número 9. E como ele tem o R, ao você notar embaixo ao outro quadro, vai notar que I, J, L, M, N, e o outro 9 vai cair em R. Aí você vai notar que Irã ele tem 9 com 9, que daria 18 nas duas primeiras letras, certo? E 1 com 8 daria 9. Porém, você teria que entender o som do número 1 e o som do número 8, para depois interpretar o som do número 9 e o seu significado. Vejam que eu acabei de tentar demonstrar a vocês a gematria ou numerologia cabalística. Consiste basicamente, como eu disse, em tomar uma palavra, letra por letra, e transformá-la em números. E depois de somar todos os números, encontrar palavras. Por exemplo, o meu nome é Hamilton. O RA representa R, 9, e o A, 1. 9 com 1, 10. Então, eu estaria no número 10. E o número 10, que seria logo no início as minhas duas primeiras letras, me levariam precisamente a Maktub. Ou então o número 11, se eu levar em conta Daat. Né? Aí tem o resto dos números, tem o resto das letras, que no final daria uma situação. Né? E assim por diante. Vem o M, que estaria igual a 4. O I estaria a 9. Aí a essas alturas eu já teria 10 com o M, que seria o 4, eu já teria 14 e teria depois o I, que me levaria de novo a mais 9, 24. E assim por diante, eu somando letra por letra, eu chegarei ao meu nome. E a soma vai me dar uma palavra. Se essa palavra não for boa, eu acrescento letras ou retiro letras. É isso que faz propor mudanças de nomes. Como vocês estão vendo, Cabala abre caminho para vários conhecimentos. Observe que não existe muita coisa de diferente entre o que nós fazemos hoje em nomes diferentes e a filosofia antiguíssima. Né? O poder supremo de Deus, a palavra perdida dos Rosacruz e maçons, está exatamente no número 9. Dentro, claro, da Constituição dos Hebreus. Certo? A palavra perdida. E não poderia ser representada por uma única letra do alfabeto. Entre eles, o número 9 não conta. Para vocês entenderem, entre eles o R seria 2. Né? Vejam como é interessante a linguagem dos hebreus. Tá? Mas o que eu estou querendo mostrar é que hoje você, no Brasil, vai ter que usar a numerologia dentro dos seus padrões. Porque aquilo era para aquele tempo e hoje não é mais. A ciência, por mais livro que você leia, avança. Avança muito. Tá? Avança demais. A Cabala trata de nomes de Deus, trata dos nomes de Deus e da força inserida nas letras que o compõem. Seu objetivo é elevar o ser humano espiritualmente, para que este possa entrar em conexão com Deus. Bom, para isso é preciso vencer algumas etapas. O Sefirot, um diagrama que representa os atributos, as virtudes e qualidades divinas e que pode ser entendida como um canal para o divino. De acordo com Sefer Yetzirah, do qual o termo foi originalmente tomado, Sefirot, plural de Sefira, significava números.
Porém, com gradual desenvolvimento, terminologia, mística, ele passou a ser traduzido por esferas. E aí um presente do que eu estou dizendo para a Escola de Filosofia Espiritualista Raios do Amanhecer. Esfera. Esfera ou regiões, simbolizando a energia de poderes, virtudes e emanações divinas. É por aí que você vai começar a entender que quando você lê Malkuth, você teria que ter uma numerologia do significado dessa palavra. Você alguma vez procurou o seu nome? Você procurou o seu nome? O valor numérico desse número. E depois procurou saber o que é o valor das letras. Com a soma dos números, descobriu o que significa tal número em tal alfabeto. Aí você poderia fazer isso e naturalmente teria um valor imenso. Tá? É para você descobrir como fazer esses valores. Maktub, Yuzud, Yud e Netzach seriam os 3 valores essencialmente. Aí eu vou traduzir para vocês. Malkuth significaria reino inferior ou reino de baixo. Keter, o reino de cima, superior. Entre o reino de cima, Keter, a voz que emana em cima e ensina tudo para o de baixo, a voz que emana de baixo para o de cima teria que passar por Yuzut. E o que significaria isso? Ter fundamento, ter uma base, ter uma fé, ter um assentamento de valores. E para ele continuar subindo, ele teria que estar acompanhado de Netzach, que significaria méritos, condições para poder chegar àquele quadro. E o mérito é quando ele vence a si mesmo. Malkuth, quando chegou a Yuzut, ele tinha que estar agora sendo um fundamento essencial dele, seria ter vencido ao reino de baixo. Então, o desprendimento da matéria que o prendeu até aquele momento. Então, quanto mais paixão, quanto mais dificuldade de se libertar, quanto mais preso à matéria, mais difícil ficará de passar pelo reino de Netzach e de ter Yuzut como fundamento. E aí, do outro lado, você tem Ruth, que é reverberação. Aquilo que você diz, aquilo que você fala, o som do que você propôs, as ideias criadas por você, as expressões que você deixou, é um reino terrível, onde você precisa ser gerado. E aí você, quando se desloca de Maktub, você entra nesse reino que não é lá muito fácil, já que é o reino das coisas que você criou, que você provocou enquanto está na vida. Bom, acabei de tentar simplificar ao máximo aquilo que eu traduzi de forma tão difícil. Temos muito para aprender, muito para ensinar, ainda temos que trabalhar a hermética, porque para sair desses 4 reinos, dessas 4 colunas de baixo, que é impressionante, entre Malkuth e Yuzut, o fundamento, vai existir 7 linhas. 7 linhas. Porque ele é o mentalismo. Malkuth é o mentalismo. Keter também. Só que Keter mentaliza de cima para baixo. Ele é superior. E Maktub mentaliza de baixo para cima. É como se eu falasse que Deus fez uma criação. E depois perguntasse a vocês o que une Deus à criação. O que é que pode identificar que há um Deus e ao mesmo tempo identificar a criação? Aí vocês teriam que me dizer, a criatura. Exato. Um ser que nascerá com o entendimento de Keter ao ser alcançado e conhecimento do que ele é, onde ele está, que é o reino de Maktub. Aí notem que aquela besteirinha que o nosso o Crowley falou, não é uma bobeira não, é algo seríssimo que, levado com grande conhecimento de filosofia, vai nos levar a um profundo conhecimento da nossa vida. Porque para você chegar a Keter, você tem que entender que tem
tem que ter um fundamento. Sua vida tem que ter uma razão de ser. Você tem que descobrir o motivo pelo qual está olhando a vida, sentir o que falta na vida que você representa, que você vai colocar, e aí você vai notar a importância que você tem na vida do outro. Bom, dito isso, acredito que o áudio de agora ficou muito fácil, que você já entendeu que entre Malkuth e Uzut você terá que viver as regras essenciais da hermética. O primeiro é que o que está embaixo é semelhante ao que está em cima, e o que está em cima é semelhante ao que está embaixo. E entender que isso não quer dizer igual, não é igual. Keter é um reino que não é igual a Malkuth, mas ele tem as semelhanças, que é a força mental da criação. E Keter dá essa criação através de sabedoria, de inteligência, de conhecimento. E isso é importante você entender. Keter é senhor de toda a sabedoria e de todo conhecimento. E ele desceu através de toda a árvore da vida e trouxe para você. E criou Malkuth. Agora você nasce em Malkuth. E você deverá atingir o grau de Keter para poder voltar na Terra por várias direções e ensinar seus irmãos a essa subida fantástica e evolutiva. Não é fácil. Entre Malkuth e Uzut existe mentalismo. Mentalismo é uma coisa fantástica e não podemos viver sem ele. Tá bem? Então, o mentalismo tem uma correspondência. O que é que você entendeu? Que quando você descobriu o que você é e o que falta no mundo, descobriu o que Keter queria de você. Fantástico. Aí você descobre exatamente que tem que ter um alinhamento. Tem que ter um alinhamento. Você tem que ter uma sintonia. Você tem que estar em harmonia. Você tem que se realinhar aos códigos superiores para poder ser puxado por essa grande serpente de energia que desce de Keter até Malkuth e sobe de Malkuth à procura de Keter. Acabaram de descobrir a serpente, os segredos dela, e acabaram de descobrir que Deus não errou na criação. Deus não erra na criação, porque Deus não criou. Deus consegue criar. Deus dá movimento a todas as formas e dá ao Filho independência para ele exercer sua função de ser. Então não há pecado em nascer na terra. Há bênção. Agora precisamos subir com esta bênção, entendendo o que nós falamos, o que nós fazemos, o que significa nosso nome, que vai talvez transmitir o que somos e o que nos falta, o que viemos fazer. Por isso, numerologia e o significado das letras é extremamente importante para quem faz Cabala. Bom, esperando que vocês tenham atingido um conhecimento a mais no dia de sábado, me preparo para logo mais à noite. Eu estou fazendo provas finais da escola. E o que é prova final da escola? Eu estou vendo se durante todo esse tempo valeu a pena formar tanta gente pessoalmente. Aí eu fico desafiando todos os alunos, e alguns são convidados hoje, todos os iniciados, todos os mestres da escola são desafiados para mostrar em sala o que melhor pode, o que é o melhor possível de cada um. E aí é fantástico, porque é muitas aulas dadas por pessoas maravilhosas e imediatamente corrigida, evoluída, avaliada pelos mentores titulares. E essas são aulas que vão se seguir até a gente entrar no mês que antecede a criação da nossa criança. Mas quando eu peço o melhor possível, eu chamo o velho, entendendo? É o velho que está chegando. E o velho de cada um vai falar, mostrando o que de melhor reuniu. Aí eu vou levar esse velho a uma nova vida, fazendo ele no caminho da luz, descobrir que para não castigar os homens vai ser preciso educar as crianças. Então eu faço com que o velho transmita a sua sabedoria para que ela chegue à criança que há dentro dele. Porque vinde a mim as criancinhas, é dela o reino das expansões celestiais. Perdoe novamente a ânsia de ensinar e o desafio que eu me faço todo dia de tentar traduzir de forma simples a dedicação que eu dei a toda uma vida. Fazer com que o sagrado saia de forma simples e singela.
Hoje eu coloquei uma palavra chamada difícil. Antes do áudio entrar, tinha um mundo de gente preocupada e uma delas ligou para mim: o que é que está havendo? Veja como é interessante. Dentro do texto, as pessoas veem uma palavra e interpretam imediatamente pelo que sentem. E isso é uma coisa muito difícil, né? Eu poderia ter colocado assim: está muito difícil para mim. Aí estava certo. Mas eu só coloquei difícil. E logo após estava rodando o áudio que entrar. Então, cada pessoa vai interpretar a seu modo, tá? Ontem foi difícil, sim, mas prazeroso. O conhecimento de 8 almas que eu vou tentar cada dia mais pedir a Deus mais inspiração para ajudá-las. E quanto a vocês, sigam bem. Obrigado aos que estão colocando um dinheiro na conta. Eu quero agradecer, mas deixo claro que essas aulas não exigem dinheiro de ninguém, tá? Os que entendem minha vida, entendem as dificuldades por estar desempregado, aí querem e podem ajudar, façam. Mas em nenhum momento imaginem que essa aula só é dada ou a escola só se abre para quem está pagando alguma coisa. Que maior valor recebi a vida e recebi o amor a Deus. Eu amo Deus. Acreditem que é maravilhoso viver porque eu amo a Deus. Que Deus possa me perdoar todos os pecados que eu cometo e possa me dar as virtudes necessárias para que eu seja o melhor possível para muitos. Luz.